Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Mistura Vídeo. Se você não é inscrito no canal, quero pedir a você, por favor, se inscreva no nosso canal, clique aí no joinha, deixe seu like no vídeo, pois é muito importante para nós. Deixe seu comentário também. Os queridos amigos, a grande mídia, na verdade, nós já sabemos que não apoia de forma alguma o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então ela insiste em não mostrar a coragem desse homem em seus grandes feitos em favor da população, que é acabar com a indústria da multa, a indústria do radar, tudo pensando no benefício brasileiro, aumentar a pontuação da carteira de motorista, fazendo tudo para favorecer a população brasileira e mais uma série de coisas que tem sido feitas que a mídia não tem divulgado. Mas eu quero deixar aqui para vocês um esclarecimento, uma análise e do jornalista Alexandre Garcia, que expôs a coragem, os feitos que Bolsonaro tem realizado, mas que a grande mídia insiste em não mostrar. Confere aí. Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, dois partidões fizeram convenções aí no fim de semana, na sexta, o DEM e o PSDB, né, Alexandre? Pois é, partidões no nome, né? No nome. O DEM está com 28 deputados, o PSDB está com 30, né? O PT tem 55, o PSL tem 54, está bem na frente deles. Mas eles são importantes, têm significado, têm governadores, né? E interessante que as convenções foram na mesma direção de retomada do desenvolvimento, né? Parece que estão dizendo que vão apoiar o governo na reforma da Previdência, né? Aliás, se manifestaram expressamente a respeito disso, né? Ao término dessas convenções, cresceu a possibilidade da reforma da Previdência ser aprovada, ainda que haja muita reação daqueles que têm medo de acabar essa transferência em que os mais pobres pagam as previdências privilegiadas de certas castas do serviço público, no judiciário, no legislativo principalmente, né? Então há reações no Congresso de gente que não quer perder a boquinha, porque o que está acontecendo hoje com a Previdência é mais ou menos o que acontecia com a inflação, que transferia dos pobres para aqueles que tinham dinheiro aplicado em banco. Mas, enfim, as manifestações que a gente viu aí, do DEM deixar bem claro que não é centrão, quer se livrar da pecha de fisiologismo do centrão, né? Faz com que o centrão não seja mais aquele dos tempos de Eduardo Cunha, né? O centrão agora dos tempos de Rodrigo Maia tá diferente. E o PSDB pretende se renovar, né? Bruno Araújo é da nova geração do PSDB, de Pernambuco, foi ministro da cidade de Temer, foi deputado federal, não se elegeu senador, mas quer dar um novo caminho para o PSDB. E durante muito tempo a gente pensava que PSDB e PT que eram assim os polarizados, né? Quando na verdade é um pouquinho, eu compararia assim com Coca-Cola e Pepsi-Cola, tem o mesmo sobrenome, né? Mas enfim, terminadas essas convenções, ficou no ar uma ideia mais clara de que a reforma da Previdência tem tudo para ser aprovada e já estão falando neste semestre, antes do recesso, né? Pelo menos em primeira votação, porque como é a reforma da Constituição, são necessárias 2 votações na Câmara e 2 no Senado, com a maioria qualificada de 60% em cada casa. Alexandre, vamos retornar um pouquinho para sexta-feira, na verdade para o fim de semana também, porque um dia após defender a indicação... Bom, e em segundo lugar está lá na Constituição também que o respeito às religiões. Então se queixaram de que o Supremo está legislando contra princípios das religiões, né? Então aí Bolsonaro respondeu, está precisando lá um juiz que seja religioso e tal.
Mas isso não significa que vai acontecer, porque ainda falta 1 ano, 2 anos, para que Celso de Mello primeiro, depois Marco Aurélio o segundo, né, dentro do mandato presidencial atual, são só os 2 que vão abrir vaga. Então, até lá, muita água há de correr. Agora, essa viagem para Goiânia foi uma coisa incrível, porque ele decidiu na quinta-feira que iria no dia seguinte a Goiânia. E foi uma correria, né, porque a segurança tem que ir antes para verificar os locais e tal. Foi de helicóptero, levou pouquíssima gente, né, que o helicóptero não cabe muita gente. E lá pelas tantas, depois do encontro com o governador Caiado, decidiu almoçar num restaurante de beira de estrada com caminhoneiros. E deu aos caminhoneiros 2 informações. Uma que pôs no decreto das armas, caminhoneiro como profissão de risco, portanto com possibilidade de portar armas, como forma de dissuadir o roubo de cargas, o assalto na estrada. Em segundo lugar, e aí deve vigorar a partir de hoje, provavelmente, no máximo amanhã, a retirada dos radares móveis das estradas federais. A ordem deve ser dada hoje. E porque a queixa dos caminhoneiros é que esses radares móveis, não os fixos, os móveis, têm servido de armadilhas, como, por exemplo, numa longa descida em que é difícil de controlar um caminhão com 40 toneladas, uma carreta com 50, 60 toneladas, difícil não passar da velocidade máxima e vão encontrar policiais rodoviários federais lá embaixo com um radarzinho móvel. Então, a partir de hoje ou de amanhã, as estradas federais estarão sem radares móveis. É a consequência de conversas com o presidente, com os caminhoneiros, que certamente ajudam a arrefecer o ânimo de fazer greves, paradas que interrompem o transporte da riqueza no país. Alexandre, para a gente completar, hoje um prazo importante vencendo, mais uma medida provisória que o governo precisa aprovar a MP da antifraude no INSS. Pois é uma medida provisória que dá acesso à Receita Federal, ao SUS e ao Fundo de Garantia para evitar tanta fraude como as que estão existindo na Previdência, né? Aproveito para dizer que todo mundo fala em cobrar as dívidas, os maiores devedores já faliram, né? E alguns devedores são do próprio governo. Mas, enfim, o presidente do Senado, ao que se sabe, está afinado com o Palácio do Planalto e ele próprio está calculando entre 55 a 60 senadores em plenário, né? E então, dando quórum para votar essa medida provisória, que é do interesse da Previdência, porque a Previdência vai conseguir, calcula, né, que vai evitar 10 bilhões de fraude. A votação está esperada para o início da noite. Aí está a análise de Alexandre